Olá novamente. Nós temos aqui agora uma função, um procedimento troca. É um procedimento porque o retorno é void, ou seja, não há retorno. Esse procedimento troca, ele usa uma variável auxiliar para receber o valor de A, depois A recebe o valor de B, e B recebe aí novamente recebe o valor inicialmente armazenado na variável auxiliar. Então, basicamente, eu troco os valores de A e B. Tá? Eu estou imprimindo o antes e o depois da troca na função. Estou chamando aqui, né? Estou recebendo os valores de A e B, imprimindo. Chamo a função e imprimo, né, o resultado final. Então, vou passar 5 e 8. E a ideia é que ao término eu tenha impresso 8 e 5. Opa, esqueci aqui. Cinco e 8. Olha só. No início do programa 5 e 8, no início da função 5 e 8, no término da função ok, 8 e 5, no término do programa 5 e 8. Não teve o resultado esperado. O que aconteceu? Aconteceu que a chamada de função dos tipos básicos em C++, ele faz uma cópia. Então, os valores aqui da função principal, na hora que eu passo para a função, não é passado aquela variável, é passado uma cópia do valor. Então, eu alterei dentro da função, mas isso não refletiu na função principal, em quem chamou a função. Se eu quero que alguma alteração de um parâmetro feito dentro da função se reflita em quem a chamou, no caso aqui a função principal, eu preciso usar passagem por referência. A passagem por referência pode ser feita de duas formas, por ponteiros e por referência. Nós vamos aqui usar a passagem por referência, que é simplesmente acrescentar um E comercial, tá, entre o tipo e o nome da variável. Perceba que pouco importa se o E comercial está ligado à variável ou ao tipo. Na verdade, isso aqui também compilaria, tá? Então, é só para indicar que você vai receber o endereço da variável. Então, você não vai fazer a cópia. Vamos ver agora. Cinco e 8. 5 e 8 no início, 5 e 8 no início da função, 8 e 5 no... Opa, eu não salvei, desculpem. Compilando novamente. 5 e 8 no início da função principal, 5 e 8 no início da função, 8 e 5 no fim da função, ok, estava ok até agora. E na função principal eu tenho agora o A valendo 8 e o B valendo 5. Isso aqui só vem a reforçar aquele fato de que o nome da variável aqui não precisa ter impacto com o nome da variável aqui, né? Ou seja, podem ser variáveis com nomes diferentes. Tá? E aqui, nesse caso aqui, torna-se bastante interessante porque significa que você vai ter o mesmo espaço de memória sendo chamado como X e A, e um outro espaço de memória sendo chamado como B e Y. Tá? Então, só trocando aqui as variáveis para deixar isso claro.
5 e 8. Então eu tenho aqui o resultado dentro da função e fora da função. E aí, isso reforça, né, a ideia de que você deve usar nomes de variáveis sugestivos e, portanto, sua função pode ter um nome de variável diferente da função principal se ali tem um nome mais sugestivo que aquele nome da função principal. Tá? É isso. Bons estudos. Até a próxima videoaula.